Muito bem, pessoal. Voltamos agora com o quarto painel, Normas Internacionais de Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade no Setor Público. É um segmento que a gente introduziu nesse seminário também, super relevante. O objetivo é apresentar o estágio atual da implantação dessas normas no setor público. Para isso, a gente convidou como palestrante a Patrícia Siqueira Varela, que é membro do International Public Sector Accounting Standard Board, o IPSASB, e membro do Comitê Permanente para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o CPCASP, do Conselho Federal de Contabilidade. Como debatedor, Alex Fabiano Teixeira, coordenador da Câmara Técnica de Padronização de Procedimentos Contábeis e Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional e coordenador operacional do Comitê Permanente para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o CPCASP também, CFC. Para moderar, Ana Tércia Lopes Rodrigues, coordenadora de operações do CPC e vice-presidente técnica do CFC. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Eu passo a palavra à Ana Tércia, então, para dar início. Boa tarde, obrigada pela nossa apresentação, aí, Haroldo Levi. Quero já também começar te parabenizando por mais um seminário de sucesso exitoso aí pela qualidade dos palestrantes que estão passando aqui por essa tela durante o dia de hoje e também pela qualidade do público, da audiência, que qualifica ainda mais uma edição, né, desse nosso seminário da Fundação CPCS. E estamos, então, aqui com esse painel que vai nos trazer um panorama da construção desse novo padrão de divulgação de informações financeiras sobre sustentabilidade, que já vem sendo debatido aí ao longo dos últimos, principalmente aí do último ano, e esse ano de 2025 sendo muito emblemático, né, para as empresas do segmento privado, em relação à adoção do padrão S1 e S2, e agora estamos ampliando essa discussão também para o setor público. Então, nós vamos ter aqui na próxima 1 hora em que vamos debater esse tema, dois expoentes da contabilidade aplicada ao setor público, que é a Patrícia Varela e o Alex Fabiani, né? Eu diria o seguinte: nós estamos aqui com a atual integrante do board, né, do IPSASB, a Patrícia, que durante aqui ao final desse ano de 2025, início de 2026, vai estar passando o bastão, né, da participação no board do IPSASB para o Alex Fabiani, que ambos são integrantes do nosso Comitê Permanente de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o CPCASP, e, portanto, são pessoas que estão muito inseridas no contexto de divulgação dessas informações de sustentabilidade para o setor público, mas que têm acompanhado também no âmbito aí da profissão contábil a evolução que esse tema vem tendo, também direcionado às empresas privadas. Então, é muito importante que nós tenhamos esse espaço aqui dentro do seminário, né, da Fundação, para que a gente possa trazer aí para o nosso público também essa abordagem, porque, afinal de contas, vivemos todos numa mesma sociedade, somos impactados pelos mesmos fenômenos, pelas mesmas mudanças climáticas, temos as mesmas necessidades de transparência, de confiabilidade, de credibilidade, de asseguração dessas informações, né? O que muda um pouquinho são os recortes, né? Que a gente sabe que o setor público tem as suas especificidades. Então, de imediato, eu gostaria só para explicar a dinâmica, então, do painel, nós vamos ter primeiro uma apresentação com a Patrícia Varela, e o Alex entra na sequência como debatedor, e ao longo de todo o período de apresentação vão formulando as perguntas, as curiosidades, que a gente possa aqui, na sequência das falas, ter um bom espaço de interlocução e de esclarecimento de dúvidas. Então, Patrícia, é um prazer estar novamente contigo aí num evento de relevância da classe contábil, e você que também participou do segundo Fórum CBPS de Sustentabilidade como painelista, está muito capacitada aí para nos trazer as novidades aí sobre o tema da divulgação de informações de sustentabilidade para o setor público. Seja muito bem-vinda e a palavra está contigo.
Teu som, Patrícia, acho que está desabilitado. Agora está habilitado. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Haroldo, à Ana Tessia, né, pela recepção, inicialmente pelo convite, né? Dizer que é muito importante esse espaço que está sendo aberto para um diálogo mais próximo entre setor público e setor privado. Como a Ana Tessia mencionou, nós estamos juntos nessa jornada, cada um com as suas especificidades, mas estamos juntos nessa jornada porque o alcance das metas, né, de redução da emissão de gases, que na verdade são metas que tentam sinalizar para onde que nós devemos caminhar para evitar situações que têm gerado bastante desconforto, né, para a população de uma maneira geral. Ela é alcançada a partir do envolvimento dos setores públicos e do setor privado. A nossa jornada ela começa depois do setor privado. Como a primeira vez, né, que estamos participando aqui, a área do setor público participando em um seminário que a prevalência era a discussão sobre setor privado, pode passar, por favor? Eu gostaria, então, de discutir, né, primeiro, trazendo um pouco mais de contexto. O que é o IPSASB, né, como ele é formado, quais são as responsabilidades, o que o IPSASB tem feito em relação às normas de divulgações relacionadas à sustentabilidade, mais especificamente relacionadas a mudanças climáticas, o que tem sido já conduzido em termos de implementação das normas, e depois falar dos próximos passos, né? Uma parte aqui da implementação, já adianto, né, que nós já conversamos, né, Alex? Eu falei, Alex, você detalha, então eu vou usar o tempo para poder falar mais dos aspectos principiológicos, e o Alex, então, ele vai trazer aí essa dimensão de implementação, mais especificamente aqui, né, no Brasil. É sempre uma grande honra estar com os colegas, né, como a Ana Tessia já mencionou, o Alex, após 6 anos, eu estou há 6 anos no board, Alex, no ano que vem, ele assume, então, essa responsabilidade de conduzir essas discussões e essas decisões no âmbito do IPSASB. Pode passar? Bom, então, o IPSASB ele é o único normatizador global do setor público, ele é um comitê independente, ele é formado por 18 membros de diferentes países. Neste momento, eu estou como representante do Brasil, na verdade, desde 2020, né? Esse é meu 6º ano e meu último ano. As atividades do IPSASB são financiadas pela IFAC, Asian Development Bank e outros governos estrangeiros. O IPSASB atualmente tem 39 IPSAs baseadas no regime de competência. Aqui eu acho que é importante a gente sinalizar que o regime de competência ele é novo no setor público, né? Não tem toda essa tradição que já existe no setor privado. Se a gente olhar aqui para o Brasil, a adoção do regime de competência ela começa em 2008, né, com a emissão das primeiras NBCTs referentes ao setor público. Então, a nossa jornada em relação ao regime de competência ela é muito mais recente, né? Então, o IPSASB, ele emite essas normas, e essas normas, no nosso contexto brasileiro, elas são convergidas para as NBCTs e SPs, né? As normas técnicas de contabilidade aplicadas ao setor público. Além disso, tem 3 guias de práticas recomendadas. Uma é sobre sustentabilidade fiscal de longo prazo, outra é sobre performance, né? Como que a gente avalia performance no setor público, e outra é como é que a gente analisa as informações derivadas das demonstrações contábeis para fins de tomada de decisão e também para fins, né, de prestação de contas e accountability. São padrões desenvolvidos por um processo devido, ele é inclusivo, aberto e transparente. Então, ele segue mais ou menos a mesma lógica, mais ou menos não, ele segue a mesma lógica do desenvolvimento de normas do IASB, e as atividades do IPSASB, elas são supervisionadas pelo Public Interest Committee, que é formado por representantes do Banco Mundial, FMI, OCDE e Intelsat. Pode passar, por gentileza?
Bom, então, o IPSASB, ele tem, no seu planejamento estratégico, definido o objetivo de fortalecer globalmente a gestão financeira pública e o desenvolvimento sustentável por meio da crescente adoção e implementação das IPSAs, baseadas no regime de competência e das normas internacionais de relatórios de sustentabilidade do setor público. Essa parte de sustentabilidade, ela foi inserida neste último planejamento estratégico, porque até então a gente não tinha, né, essa dimensão de atuação. E como que o IPSASB ele busca atender esse objetivo? A partir de 2 conjuntos de atividades. Um que é fornecer padrões globais e o outro que é inspirar a implementação. Pode passar, por gentileza. Pode passar? Então, no primeiro grupo de atividades, o IPSASB emite normas referentes a relatório financeiro do setor público e relatório de sustentabilidade do setor público. E aqui, como nós temos menos recursos, o setor público, inclusive no âmbito de normatização internacional, sempre que possível, a gente faz um alinhamento ou uma adaptação das normas do setor privado para que elas possam ser aplicadas no setor público. Pode passar? E na área de inspirar a implementação, tem sempre atividades relacionadas com a promoção da adoção e implementação, que a gente estava comentando antes de iniciar essa sessão, que tem todo um processo, né, de convencimento que o regime de competência, o relatório de sustentabilidade, eles são necessários, são importantes, que eles contribuem, né, para que os governos alcancem os seus objetivos, e também de defesa, né, dos benefícios da informação de relatórios financeiro e de sustentabilidade, relatório financeiro e demonstrações contábeis, né? Pode passar, por gentileza. A jornada para a emissão das normas sobre relatório de sustentabilidade começa em 2022, quando o Banco Mundial lança uma publicação fazendo um convite para que o IPSASB ele assuma, né, a condução desse processo da emissão de normas de sustentabilidade. Mas, na verdade, assim, o IPSASB precisaria saber realmente, né, se os stakeholders entendiam, primeiro, se era necessário ter essa norma, né, porque a gente tem várias informações que são divulgadas referentes à sustentabilidade, né, aos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, o primeiro ponto é se realmente a gente precisaria de uma norma específica sobre relatório de sustentabilidade e também se seria o IPSASB a conduzir esse processo, né? Pode passar, por gentileza. E assim, então, em maio de 2022, foi emitida a primeira consulta pública, sinalizando, né, quais eram os principais capacitadores, né, os principais fatores que a gente deveria considerar para a elaboração dessa norma sobre sustentabilidade e também questionando se o IPSASB seria quem teria legitimidade para poder emitir essas normas. Então, foi emitido esse documento, nós recebemos as respostas e, em seguida, nós, então, desenvolvemos o Exposed Draft, que é relativo a mudanças climáticas. E tem um aspecto aqui estratégico. Por que a gente decidiu fazer a primeira norma com base em um tópico específico? Porque aí a gente poderia explorar quais eram as variáveis, as especificidades do setor público que a gente deveria considerar para poder elaborar uma norma que trouxesse princípios, porque a gente já sabia que os princípios que estavam, por exemplo, na IFRS S1, não eram suficientes para fazer a divulgação daquilo que os governos precisavam fazer, né? Pode passar, por gentileza. Bom, então, considerando características específicas do setor público, em particular, que o setor público, o usuário primário, ele
formado por um conjunto muito mais amplo de usuários, porque o usuário primário no setor público são os cidadãos e seus representantes. Então, a gente já consegue aqui imaginar quantos grupos dentro da sociedade que são usuários primários das informações divulgadas pelo setor público. Além disso, a gente deveria considerar que o setor público, primeiro, ele tem poder de regulação, então ele estabelece regras do jogo e ele influencia comportamentos a partir da tributação e a partir dos gastos. Normalmente, né, tributação e gastos, eles são conformados dentro dos programas de políticas públicas. Então, veja, está todo mundo trabalhando para alcançar o mesmo objetivo, especificamente em relação às mudanças climáticas, né, que são os compromissos assumidos quanto à redução da emissão de gases no âmbito do Acordo de Paris, mas os governos eles têm uma função muito importante para que esses objetivos sejam alcançados. Em duas dimensões. Então, essa proposta de norma tinha duas dimensões. Qual é a primeira dimensão? A primeira dimensão é que ele deveria olhar para ele mesmo, né? Então, o governo, as entidades do governo, devem olhar para como que elas organizam as suas atividades e, por consequência, se elas estão contribuindo para reduzir ou para aumentar a emissão de gás, né? Então, as entidades do governo são também partícipes, né, nas ações para que possam ocorrer a redução das emissões de gás, né? Além disso, eu deveria considerar a outra dimensão. Qual que é essa outra dimensão? De como que os governos influenciam os comportamentos. Pode passar, por gentileza. Então, a norma tem duas abordagens. Primeira abordagem é sobre operações próprias, ou seja, divulgações sobre as atividades cotidianas de uma entidade. O que eu estou olhando aqui? É como que os governos, né, eles obtêm os inputs, como eles transformam esses inputs em outputs com o objetivo de alcançar os seus objetivos, né? Ou seja, alcançar os seus objetivos foi ótimo, né? Mas, enfim, para que eles possam alcançar os seus objetivos. Então, eu só estou olhando em termos de produção mesmo, né? Produção de produtos e serviços, mas não estou com ênfase nos programas de políticas públicas, que normalmente o que se busca com os programas de políticas públicas? Gerar impacto na sociedade. Então, essa não é, nesse primeiro momento, não é isso que a gente queria abordar. Então, nesta dimensão, aqui a entidade que reporta é a mesma entidade que reporta das demonstrações contábeis, e eu estou olhando para como que ela obtém os recursos, transforma esses recursos em produtos e serviços e, por consequência, como que elas estão contribuindo ou reduzindo ou aumentando a emissão de gases de efeito estufa. Na outra dimensão, que é a dimensão, pode passar, de programas de políticas públicas, o que a gente estabeleceu, né? Que a ênfase seria nos programas de políticas públicas relativos às mudanças climáticas, né, para o enfrentamento das mudanças climáticas. E aqui começa um pouquinho mais complicado, porque tem questionamentos do seguinte sentido. Não necessariamente só os programas que são desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente ou a Secretaria do Meio Ambiente, que vão interferir, né, ou que vão gerar efeitos, impactos no alcance, por exemplo, da redução da emissão de gás. Em muitas situações, programas da Secretaria de Transporte eles são mais expressivos do que programas, por exemplo, do própria Secretaria de Meio Ambiente. Também, quando a gente olha setor público, principalmente, assim, a gente brinca que, se quiser procurar tudo que tem de mais complexo, é só estudar o Brasil, né? Porque a gente é federação, com 3 níveis de governo, enfim. Então, a gente tem uma complexidade enorme, né? E, normalmente, quando a gente pensa em políticas públicas, não necessariamente quem formula é quem implementa e é quem controla. Então, quem é que seria a entidade que reporta? E para alcançar os objetivos, né, os outcomes, que estariam mais relacionados com efeitos e impactos na sociedade dos programas de políticas públicas, eu preciso da participação de vários
atores, né? Então, eu preciso de participação do governo federal, do governo municipal. Então, a entidade que reporta não é a mesma entidade que reporta das demonstrações contábeis. Então, a gente começa a ter várias dificuldades aqui relacionadas, né, com essa outra dimensão, que é a dimensão que, de fato, traduz aquilo que é o principal objetivo das entidades do setor público. Bom, então a gente, após muitas discussões, muitas negociações, né, nós conseguimos chegar numa minuta de norma em outubro de 2024. Ela foi, então, para consulta pública, voltou em fevereiro de 2025, fevereiro deste ano. Pode passar, por gentileza. Bom, então a gente recebeu várias respostas, de maneira geral, suporte à abordagem das operações próprias, muitos questionamentos relacionados aos programas de políticas públicas. E qual foi a decisão do IPSASP? Pode passar, por gentileza. A decisão do IPSASP foi assim: olha, vamos, então, dividir o projeto em duas fases, finalizar a primeira fase, onde os respondentes tiveram maior concordância, e a gente, então, trabalha com a outra abordagem, que é mais desafiadora, que é programas de políticas públicas, em seguida. Então, este ano, a gente tem dedicado a finalizar a norma, né? A parte, a abordagem da norma sobre operações próprias, que, inclusive, na última reunião a gente falou, não pode usar esse termo, porque ele confunde, né, com o protocolo, com a forma que você tem que calcular escopo 3 de emissões, que esse termo é utilizado, né, no protocolo, então a gente não pode usar esses termos, enfim. Então, a gente decidiu por quê? Porque tinha concordância em relação aos princípios. O que estava mais em questionamento aqui? Se deveria ou não requerer a emissão sob escopo 3, porque, de certa maneira, também se confunde com os outcomes das próprias políticas públicas. É difícil discriminar, que não é a mesma coisa, né? É o que a gente tem tentado fazer. O conceito de materialidade, que não poderia ser materialidade assim como pensado no âmbito das empresas, né? Porque eu estou tratando de materialidade de informação que vai ser importante para vários outros stakeholders, não é um stakeholder específico. E também materialidade conectada com sustentabilidade fiscal, que se relaciona à capacidade de arrecadação, de continuar prestando serviços e de administrar dívidas, né? Então, a gente tinha aí alguns elementos que a gente precisaria considerar para falar, olha, realmente a definição de materialidade é essa, né? E também algo que é diferente, né, da norma do setor privado é que o IPSASP decidiu que, a não ser que a entidade prove que tem um método mais adequado, o que deve ser usado é o de protocolo, né, para o cálculo da emissão, das emissões de gases. Ok, pode passar, por gentileza. E aqui eu queria dar mais ênfase, né, porque quando a gente discute o conceito, a definição de materialidade, a gente precisa considerar que estamos falando de materialidade tanto quanto a capacidade de a entidade cumprir com o dever de prestação de contas ou responsabilização, a accountability, e também por o quanto que essas informações elas podem influenciar as decisões pelos usuários primários, e aqui reforçando, usuários primários, a gente tem um conjunto muito mais amplo de usuários. E isso conectando riscos e oportunidades relativos às mudanças climáticas com a sustentabilidade fiscal de longo prazo. Então, eu estou falando, e por que sustentabilidade fiscal de longo prazo? Por que a gente não colocou demonstrações contábeis? Porque, não sei se vocês lembram, né, do início da minha fala, a adoção do regime de competência no setor público é recente. Então, a gente não tem países que... são poucos os países que adotam completamente as IPSAS. E muitos países, na verdade, adotam normas baseadas nas IPSAS e não necessariamente nas IPSAS. Então, tem muitos países que as informações financeiras que eles geram ainda
com base no regime de caixa, né? Então, a gente precisaria pensar nesse contexto também do setor público. A gente brinca que a gente está vivendo duas revoluções ao mesmo tempo, uma para a adoção do regime de competência e outra, né, para a adoção do regime dos relatórios de sustentabilidade. Pesquisas que foram feitas por alguns acadêmicos mostram assim, que tem uma variedade muito grande, né, de práticas relacionadas à sustentabilidade. Então, aqui é o desafio central, né, nessa abordagem das operações próprias. A programa de políticas públicas a gente vai discutir depois. Pode passar, por gentileza? Bom, em resumo, a norma alinhada com a IFRS S2, ela está muito próxima do que foi emitido pelo ISSB, com algumas poucas alterações, principalmente olhando para esse conjunto mais amplo de usuários, utilizando terminologia própria do setor público, estabelecendo que o DID protocolo deve ser utilizado e também que a gente, neste momento, né, a gente tem outras definições referentes à materialidade e referente às disposições transitórias que a gente tem dado mais alívio aí, né, para que possa ser implementada o cálculo da emissão de gases de escopo 3. Pode passar? O IPSASB, desde a volta, né, da consulta pública, a definição que o IPSASB iria conduzir esse processo de normatização, ele constituiu 3 diferentes grupos, né? O grupo que é Sustainability Reference Group, e que é formado por atores do setor privado e setor público. Qual é o objetivo? De dar conselhos referentes ao próprio planejamento estratégico e as questões principais que deveriam ser consideradas quanto da produção dessa norma, né? Além disso, tem o Topic Working Group, que é formado pelo Chair, um membro do IPSASB, mais normatizadores internacionais e normatizadores nacionais. Qual é o objetivo? Para a gente não ficar reinventando a roda, né? Que o que já tem de conhecimento a gente já aproveitaria. E, especificamente, sobre implementação, eu acho que esse é o principal aspecto aqui, também foi criado o Sustainability Implementation Forum, que ele é um fórum aberto para engajamento com aqueles que implementam normas referentes, né, normas já existentes, por exemplo, GRI, relato integrado, ou mesmo aspectos específicos da IFRS S2, buscando inputs durante o próprio processo de desenvolvimento da norma, né, para que a gente já pudesse incorporar elementos aí que poderiam gerar restrições na implementação das normas que serão emitidas pelo IPSASB. Esse grupo é liderado por membros e técnicos advisors com experiência prática em sustentabilidade. Ele foi lançado em 24 e ele tem, né, final de 24, com atividades mais frequentes agora em 2025. Pode passar, por gentileza? Dando foco, então, no CIF, né? O IPSASB identificou 21 entidades em 6 regiões, e aqui eu gostaria de dar destaque, né, que é a Secretaria do Tesouro Nacional e o Comitê Brasileiro para o Reporte Integrado são 2 dessas entidades que fazem parte do CIF e que têm compartilhado as suas experiências, né? Pode passar, por gentileza. Qual é o panorama que o IPSASB tem considerado sobre o Brasil, né? Que a gente tem entidades do setor público, o que inclui universidades, empresas estatais, entidades da administração direta, que aplicam o relatório integrado, né, o reporte integrado, para o relatório anual. Além disso, a gente tem os normatizadores que exigem também, né, que as entidades preparem o seu relatório anual de acordo com o framework do relato integrado, que já é um grande passo, né, para que a gente consiga fazer a implementação desses relatórios conforme normas que serão emitidas pelo IPSASB.
E o que a gente tem feito enquanto CPCASP? A gente tem preparado institucionalmente, né? Assim, além de acompanhar, além de participar das consultas, a gente tem se preparado institucionalmente para que, quando essa norma for emitida, a gente inicie, então, o processo de convergência, né? Então, o Alex vai aprofundar esses pontos, né, Alex, em seguida. Pode passar, por gentileza. Bom, quais são os próximos passos, né? A expectativa é que a gente aprove a norma na reunião de dezembro de 2025, essa norma alinhada com IFRS S2, e a partir de 2026, então já é o Alex que vai fazer essa discussão, tratar, então, das respostas que a gente recebeu da consulta pública. Ao mesmo tempo, precisamos, então, desenvolver material quanto à implementação, principalmente quanto à discussão sobre materialidade. O último ponto que eu gostaria de destacar, que eu entendo que essa decisão normalmente não é muito legal quando a gente divide projetos em fases, mas neste caso, eu acho que a decisão foi bastante acertada. Por quê? Porque a gente pode ter tanta interação e sinergia com o setor privado, né, considerando que o setor privado também está neste processo de implementação. E o mais relevante, né, é que o setor público precisa entender como o setor privado aplica a norma, quais são as consequências, quais têm sido os impactos, para que ele também repense as suas próprias atividades de regulação, tributação e incentivos a partir dos gastos. Bom, esse é o meu, né, a minha mensagem que eu gostaria de passar. Eu acho que, para um primeiro evento, era importante, né, eu trazer essas informações mais de contexto. Implementação, a gente está iniciando quer dizer, a gente já tem algumas experiências, mas a jornada ainda está sendo iniciada, mas o Alex vai poder complementar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, me mantenho à disposição. Obrigada, Patrícia. Acredito que temos aí um panorama e ainda, né, em fase, né, tudo sendo construído. Eu costumo brincar que nós estamos trocando pneu com o carro em movimento, né? Então, depois eu vou encaminhar aí algumas questões para o debate, né? Mas eu acredito que essa apresentação já nos dá um panorama de como esse tema está evoluindo no setor público, e agora eu convido, então, o Alex Fabiani para fazer aí os seus comentários, né? Trazer a sua abordagem. Inclusive, Alex, fica muito à vontade, se quiser também trazer aí para nós alguns exemplos de como isso está se desenrolando na prática, né? Tanto no âmbito da STN, como de alguma outra instituição que você queira compartilhar conosco. Excelente, Ana. Quero agradecer a você pelo convite que me foi feito, pelo Haroldo por ter ratificado o convite, a Fundação, especificamente por ter aceitado a indicação do meu nome, né? Para mim, fazer parte desse painel ao seu lado, Ana, ao lado da Patrícia, para mim é um grande privilégio e realmente para mim é uma excelente oportunidade de conversar sobre um assunto que tem batido a nossa porta. É interessante ainda destacar nesse contexto o papel um pouco da Secretaria do Tesouro Nacional. O nosso papel, eu brigo que a gente é um agente duplo, porque a gente realiza um papel dado pela Lei de Responsabilidade de regulamentar a contabilidade pública no país, ao lado do Conselho Federal de Contabilidade. Nesse papel de agente duplo, eu exerço praticamente um papel de agente duplo que vai ser um agente triplo a partir do ano que vem. Esse agente duplo, eu regulamento as regras contábeis aplicadas na prática por meio do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que tem como origem e fundamento as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, da qual eu sou coordenador operacional também, fazendo a integração entre as duas instituições, o Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional. A riqueza dessa minha posição ela é extremamente interessante porque ela me permite ter uma visão normativa mais ampla, mais abstrata, e mais ao mesmo tempo olhar para o lado do gestor, daquele que vai implementar todas as normas que nós viermos a criar. Por outro lado, como eu disse, a partir do ano que vem eu vou ter um papel de agente triplo, porque eu vou ter então a visão das normas internacionais, como isso vai se materializar para o Brasil no nosso processo de convergência, e na sequência como isso materializaria ali no próprias normas para o manual. E por que isso tudo é interessante e nos traz ao contexto atual?
A Patrícia fez uma excelente apresentação, dando um overview a respeito do processo de desenvolvimento do relatório de sustentabilidade, mas existem alguns marcos que me chamam sempre a atenção quando eu falo sobre o tema. Se nós avaliarmos o último século, nós tivemos alguns marcos que influenciaram tanto a iniciativa privada como a iniciativa pública. O primeiro deles, que para mim ele é muito relevante, foi a crise de 29. A crise de 29, considerada uma das crises mais significativas, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, ela trouxe uma ruptura com o modelo anterior, fazendo com que houvesse uma necessidade de regulamentação no mundo como um todo, especialmente ali nos Estados Unidos. Logo, na sequência, a gente vai ver que o caso Enron, né, e a WorldCom, se não me engano, no ano de 2000, tiveram aqueles problemas também de divulgação, auditoria das informações, o que acabou gerando também um novo processo de ruptura que nos traz ao momento atual, né? Ou seja, esse momento de ruptura a partir do ano 2000, nós temos ali uma série de fatores que acabam influenciando um processo normativo global que utiliza instituições como a própria... acabamos de falar aqui agora, esqueci o nome dela. A IFRS, que produz as normas para o setor privado, a própria IFAC, né, organizando ali as regulamentações contábeis, trazendo ali como braço para o setor público o IPSASB. Isso tudo surge dentro desse contexto, nessa virada do ano, com essas crises que aconteceram. O grande fator, e aqui é o que eu gosto de falar bastante nas minhas aulas, nas palestras que eu dou, é mostrar que isso acontece tendo em vista a assimetria de informação que existe entre detentor de capital ou sociedade e o gestor que realiza as funções ali de tocar o negócio, de administrar. E veja que há uma necessidade premente de aproximar esses dois agentes, que passa por um contexto necessário de ética. Então vejam que a gente fala de sustentabilidade e sempre existe um questionamento dos contadores a respeito da necessidade desse assunto, né, estar nas nossas mãos, mas a verdade é que a contabilidade, eu costumo falar isso de maneira reiterada, ele é um agente de credibilidade. Aquilo que oferecemos não são registros contábeis, mas principalmente credibilidade da informação que está sendo passada. Ou seja, aquilo que demonstramos, assinamos e homologamos tem uma relação direta com aquilo que efetivamente foi realizado, aproximando esses dois lados, o detentor do capital ou a sociedade e aquele que executa. E veja que nós, dentro desse processo, nós tivemos aqui um efeito extremamente importante na nossa sociedade nos últimos 5, 6 anos, que foi a pandemia de Covid-19. A pandemia de Covid-19 demonstrou para a gente uma interligação sistêmica entre o mundo que passa por aspectos, por exemplo, aspectos humanos, aspectos tecnológicos, aspectos biológicos e assim sucessivamente. Se não me engano, no Fórum Econômico Mundial, foi a primeira vez que foi falado sobre a quarta revolução industrial, onde mostrava ali uma interligação de mercados, de cenários, demonstrando claramente que o mundo, que já passava por um processo de globalização, agora realmente ele se encontrava num processo de aldeia global, com transição e movimentação de capitais e de mercados ao longo dos anos, né? Tanto é que isso sobre a necessidade de informação, e ela é cada vez mais premente tanto para a iniciativa privada como para a administração pública, que foi se percebendo a necessidade de trazer informações adicionais sobre as questões de sustentabilidade. Se vocês procurarem aqui, para vocês que vão debater comigo aqui, a Patrícia, a Ana, e os colegas que estão nos assistindo, se vocês botarem na pesquisa do Google Trends, pesquisando sobre a palavra ESG, que significa ali o resumo das letras Environment, Social and Governance, vocês vão pesquisar que o tema, houve um crescimento da tendência de busca nos últimos anos a partir da pandemia ali de Covid-19, demonstrando que o tema passou a ser relevante para o mundo. E aí, então, vejam que dentro desse contexto, a norma que a Patrícia até comentou, a discussão promovida pelo Banco Mundial, que foi capitaneada pelo IPSASB para a área pública, ela acontece nessa onda a partir do ano de 2021, mais especificamente no ano de 2022, e ela vem bater a porta do Brasil por meio de uma série de atividades
que o próprio CFC promoveu e assim como o Tesouro Nacional também acabou promovendo, identificando então a necessidade de trazermos, gerirmos a sustentabilidade. E aqui, particularmente, para a gente que somos da área contábil e que acaba transbordando para a área financeira também e orçamentária, normalmente as pessoas questionam por que a gente tem que ter o relatório de sustentabilidade voltado para a área pública. E eu costumo justificar que a sustentabilidade que a Agenda Verde nos traz, ela tem uma vinculação estrita com a sustentabilidade fiscal. Por quê? Ações que acontecem, por exemplo, no meio ambiente, elas têm impacto necessário no fiscal, no aspecto fiscal dos governos. Exemplo, recentemente nós tivemos o processo de enchente lá no estado da Ana, no Rio Grande do Sul, e tanto o governo estadual como o federal aportaram bilhões de recursos extraordinariamente que não estavam programados e precisavam ali socorrer a população, e isso sai do caixa impactando a sustentabilidade fiscal. Por outro lado, quando nós avaliamos as questões sociais, como o combate à pobreza, veja que se eu consigo modificar a perspectiva de pessoas que estão que dependem do Estado e que estão no nível de pobreza, elas precisam de algum recurso para se desenvolverem, e quando elas saem desse estado de pobreza, com o auxílio do Estado, elas acabam, consequentemente, deixando de extrair parte significativa dos recursos ali do governo que seriam dedicados a ela. E da mesma maneira, quando você fala de governance, de governança, especificamente a gente olha para questões, por exemplo, como corrupção, como isso afeta necessariamente o equilíbrio do Estado, porque isso acaba sendo um ralo de dinheiro que acaba tirando ali recursos de aplicação de políticas públicas. Então, para nós, no Tesouro Nacional, foi premente que esse debate nos trazia a necessidade de refletir o papel do Tesouro como um agente homologado ali pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal em estabelecer o processo de consolidação das contas públicas, de forma que pudéssemos, então, permitir a geração de informações sobre sustentabilidade. A grande questão, como a Patrícia apresentou na sua fala, a agenda de sustentabilidade ela é uma agenda estritamente transversal, ou seja, não é simplesmente dominada pela área da gestão financeira, orçamentária e contábil, mas necessariamente ela passa por outras pastas, por exemplo, como meio ambiente, agricultura, planejamento, indústria, e assim sucessivamente outras, desenvolvimento regional, né? Então, outras pastas que têm ali uma relação direta com essa agenda. No Brasil, especificamente, nós temos 2 marcos da área governamental. Aqui, no âmbito do Ministério da Fazenda, foi publicado no ano de 2022, 2023, se não me engano, me falha a memória, a Taxonomia Sustentável Brasileira, que identifica quais ações têm impacto nas ações de sustentabilidade, ou seja, aquilo que é realizado por uma entidade pública ou privada que tem relação direta com ações de sustentabilidade. E, na sequência, nós temos ali também o arcabouço dos títulos soberanos sustentáveis publicado pelo Brasil, que demonstrou ali como os recursos capturados, obtidos ali por meio da emissão de títulos públicos, como eles podem ser aplicados nessa agenda sustentável. Então, caminhando aqui para a fase final da minha fala, o Tesouro Nacional, acompanhando paralelamente a esse processo que vem acontecendo de normatização pelo IPSASB e tentando assumir um protagonismo regional aqui na nossa América Latina, nós estamos com um projeto estratégico, especificamente no âmbito do Tesouro Nacional, mas um projeto estratégico transversal, de publicação do primeiro relatório financeiro de sustentabilidade consolidado, ou seja, utilizando ali a potencialidade que a gente tem como órgão central de contabilidade da União, a gente vai utilizar esses aspectos para padronizar por meio do manual de contabilidade aplicado ao setor público a forma de obtenção dessas informações, utilizando o SICONF como um instrumento de captação que já é utilizado e tem grande êxito na obtenção dessas informações, e com elas produziremos um relatório de sustentabilidade similar ao que acontece hoje com o balanço do setor público nacional. Para padronizar essas informações, nós pretendemos inserir um capítulo novo no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que estabelecerá ali como o ente municipal estadual irá registrar as suas informações.
Com isso, nós poderemos, então, produzir esse primeiro documento e ali, claro, entendo que será o primeiro documento e, com certeza, será sujeito a críticas. Mas, como a Patrícia comentou, certamente nós estaremos iniciando um debate que se encontra na fronteira do conhecimento e isso será sujeito a aperfeiçoamento ao longo do tempo. Aqui, como a Patrícia comentou e a Ana, é uma breve fala inicial e depois a gente aqui faz alguns debates e comentários ao longo aí da nossa palestra. Muito obrigado. Muito obrigada, Alex, enfim, pela tua explanação, né, por trazer aí um eruditismo contábil, eu diria, né, abordando aí diversos aspectos, diversos recortes do tema, né, dessa temática que está longe de ser simples, é uma temática complexa, né, a própria Patrícia trouxe aí as complexidades de um segmento que está ainda se adaptando com a adoção do regime de competência e já na sequência tem o desafio, né, de trazer essa normatização da divulgação dos informes de sustentabilidade, entendendo o momento importante pelo qual o mundo vem passando, né? E o Brasil, de uma forma muito, muito específica, por realização de uma COP30, por estarmos digamos, num eixo central de discussões de mudanças climáticas, por toda a nossa riqueza, a nossa biodiversidade enquanto país, né? E, portanto, isso também nos traz desafios, porque dentro de uma abordagem, por exemplo, de créditos de carbono, o Brasil tem aí uma grande reserva de ativos potenciais de produzirem, de gerarem recursos, assim como já geramos recursos em tantas outras áreas da economia. Então, eu penso que também enxergar o potencial da temática da sustentabilidade como uma oportunidade tanto de desenvolvimento profissional, de carreiras. Hoje nós já temos tantos profissionais que estão se dedicando especificamente ao estudo e à implementação dessas metodologias para as empresas, né? A gente também entender que o setor público é um segmento que terá muitas demandas, né, tanto para a atuação do profissional, como na regulação, e também, né, como um agente ativo dentro de todo esse processo. Então, acho que vocês trouxeram aí abordagens muito importantes. Eu queria aqui fazer uma provocação. Ela não está no nosso script, mas à medida que nós fomos conversando aqui, me ocorreu de a gente trazer um pouquinho de uma discussão aí de bastidor, né, que nós tivemos ainda esse ano, quando estávamos pensando de como seria a evolução dessa temática no setor público, né, e eu lembro de nós termos conversado isso de uma forma um pouco rápida, mas que tão logo veio o assunto, vocês que representam o setor público foram muito enfáticos em se posicionar, que é a questão, nós temos hoje no âmbito das instituições privadas, o board de sustentabilidade específico, que é o ISSB, de onde estão fluindo, né, emergindo aí o framework da sustentabilidade. E quando nós, aqui no Brasil, começamos a estruturar o processo de convergência das divulgações de sustentabilidade, se constituiu um comitê permanente, que é o CBPS. E a pergunta, à época, que foi trazida aí para vocês, foi se essa convergência da área pública em relação às divulgações de sustentabilidade deveria transitar pelo CBPS ou se isso seria feito via CPCASP. Então, eu queria explorar um pouquinho, isso é uma questão que é muito de ordem estrutural, mas que eu acho que também traz aí um contorno um pouco diferenciado, né, de como eu percebo, pelo menos assim, as questões do setor público concentradas no CPCASP, talvez por toda a inteligência, né, contábil pública que tenha ali naquele comitê. Eu queria explorar um pouquinho de vocês aí essa decisão e compartilhar isso com o público que está participando aqui do debate. Patrícia, você quer iniciar a resposta e depois eu fecho? Sim, na verdade,
acho que similar à discussão que nós tivemos em âmbito internacional, também veio o mesmo questionamento, né? Se deveríamos ter um braço do CPCASP que cuidaria das normas sobre relatório de sustentabilidade, ou se seria constituído um comitê específico, ou se seria o próprio CDPE, se ele traria as atividades relacionadas ao setor público também para o seu âmbito. Então, ou seja, cada país vai estabelecer uma lógica institucional diferente. Assim como aconteceu no IPSASB, eu acho que faz sentido também a gente manter essa mesma lógica, porque quando a gente está falando de relatório de sustentabilidade, a gente não está falando de algo que o setor público não trata, né? Na verdade, assim, se a gente pensar o setor público, ele nasce para cuidar do social, do ambiental e do econômico. Então, assim, são áreas que necessariamente ele já lida há muito tempo. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é você trazer isso de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais resumida, trazendo os aspectos, né, de governança, gestão de riscos, e colocar as metas que, na verdade, o setor público já utiliza dentro desse contexto. E, ao mesmo tempo, relacionar isso com as informações financeiras. Então, veja, o setor público ele já tem uma experiência muito grande em produzir informação não financeira e conectar com os resultados que ele espera alcançar. O que a gente não tem, que seria, ou que a gente está um pouco mais na fase inicial? Informação financeira mais robusta, com base no regime de competência, e conectar essas informações não financeiras que o setor público já faz com as informações financeiras. Então, se a gente trata de maneira desconectada esses dois assuntos, o relatório de sustentabilidade pode se esvaziar em importância, porque o setor público é bem peculiar, tem uma complexidade muito grande, porque a gente não está falando só de contabilidade, está falando de orçamento, está falando de regras fiscais, a gente está falando de vários compromissos que o setor público assume, não só no âmbito do Acordo de Paris, mas as ODS, e isso tudo conectado, então, né, com um relatório que se pretende ser mais resumido, mais geral e que faça sentido, principalmente para o cidadão, porque não é para um investidor que tem um conhecimento mais qualificado. Eu estou falando de cidadão que tem conhecimento muito especializado em algumas situações, mas em outras situações não. Né? Perfeito. Alexis. Só complementar. Posso, Ana, complementar? Claro, Patrícia? claro. Só para avisar que eu tenho mais umas 5 perguntas aqui para encaminhar para vocês. Tá bom. Vai ser bem breve a minha resposta. A Patrícia fez uma abordagem bastante interessante a respeito da sua pergunta. Além do que a Patrícia comentou, eu acho que é importante olhar para o setor público a partir das suas peculiaridades, né? Se a gente olha para a revolução, né, que a Patrícia fez na sua apresentação, falando do momento em que a gente implementou a contabilidade patrimonial, sempre existiu uma dicotomia entre contabilidade pública e contabilidade societária. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, a contabilidade é uma única só. Só que, na verdade, o setor público ele tem particularidades que até então se sobrepunham especificamente aos assuntos da contabilidade patrimonial. Mas, quando isso ganha holofote, a gente percebe que, além da contabilidade patrimonial, a gente necessita de informações adicionais, por exemplo, informações orçamentárias, de controle e assim sucessivamente. Da mesma maneira, aproveitando, né, a esteira do que a Patrícia falou, a particularidade desse assunto está no CPCASP, ele tem a razão de existir pela própria peculiaridade do tema e pelo fato do domínio daqueles agentes que trabalham ali no nosso CPC da área pública, né? Eu costumo dizer que é o CPCASP é o CPC da área pública. Ele tem esse condão ali de dar o trato que somente aqueles que atuam no setor público têm. Então, por exemplo, qual seria a alternativa? Você ter um outro board ou então ter um braço público dentro do board de sustentabilidade, do CBPS, o que não faz muito sentido, porque você teria que trazer um monte desses agentes para um outro local, sendo que esses agentes eles já têm ali uma expertise grande, ou seja, o que precisaria, na verdade, é agregar as informações de sustentabilidade. Então, só
de maneira bem curta, mas complementando aí o que a Patrícia trouxe, para a gente não perder a oportunidade de responder todas elas. Perfeito. Tem uma aqui, eu vou começar pelas mais simples, né? E depois a gente evolui um pouquinho. Tem uma pergunta da Monique que diz assim: qual a previsão dessas normas, uma vez que há entidades que não seguem o MCASP? Sim. Bom, tem dois aspectos aqui, eu vou responder um pouco pegando o gancho do que a Patrícia falou. Primeira coisa, veja, que nós precisamos aguardar a publicação da norma internacional em termos de normatização, tá? Veja que o normativo internacional será publicado com efeitos provavelmente para 2027, né, Patrícia? Depois ela comenta aí a respeito de datas, mas veja que ele terá uma aplicabilidade a partir de 2027 para o mundo e vai passar por um processo de convergência no Brasil realizado pelo CPCASP. O que nós estamos fazendo hoje no Brasil, ao inserir normativos no MCASP, é andar em paralelo a esse processo de normatização, de forma que, quando a norma efetivamente entrar em vigor, nós já tenhamos aqui normativos no Brasil que apliquem aos estados e municípios. O processo ele será similar ao processo de desenvolvimento da contabilidade patrimonial na administração pública. Ou seja, não se espera que essa implementação ela aconteça de uma hora para outra. Começará especificamente com uma consolidação de informações orçamentárias e financeiras e depois será expandida ali para estados e municípios. Mas tudo com regras trazidas pelo próprio MCASP e com base no gradualismo, que é a nossa percepção bastante cultural aqui regional do Brasil. Perfeito. E na sequência tem uma pergunta que é do José Luiz, nosso querido José Luiz Ribeiro de Carvalho, que está nos perguntando se o CFC irá publicar as normas de sustentabilidade para o setor público. Então, acho que seguindo a rota aí que o Alex já delimitou, né, passando por todo o processo de convergência, existe todo um due process, né, que certamente, uma vez que a norma seja emitida internacionalmente, nós vamos seguir aquele due process de tradução, colocação em audiência, adaptação, né, aos detalhes, né, que envolve o nosso segmento aqui no Brasil, a audiência pública e podendo colher aí sugestões, críticas, opiniões, né, do público em geral e depois passando para aprovação, né, e com certeza o CFC continuará, né, sendo um agente aí extremamente importante na normatização, assim como já o faz com as normas societárias, da contabilidade societária, da contabilidade aplicada ao setor público, né, e das normas de sustentabilidade emitidas pelo ISSB. Tem uma outra pergunta aqui, que trata do seguinte: atualmente existem normas legais de logística sustentável e agenda A3P. Como a norma é apresentada, impacta nas compras públicas? É uma pergunta, então, da Cláudia Viviane Viegas. Minha dúvida é no contexto das autarquias, como universidades públicas, por exemplo. Alguém quer responder? Eu posso responder, Ana. Na verdade, assim, o que acontece? A gente só vai divulgar se a gente tiver aspectos de governança, gestão de risco, se a gente estruturar as nossas atividades, considerando, né, quais são os riscos e as oportunidades, e aí sim a gente vai ter os efeitos aí nas nossas métricas, né? Então, quando a gente está falando que existe, né, um programa, uma ação logística pensando na sustentabilidade, a expectativa é que, de fato, esses programas, essas iniciativas, elas sejam traduzidas, né, nesses relatórios de sustentabilidade, desde que tragam informações que sejam materiais, né? Então, pensando que os governos estão dedicados a estabelecer, né, um programa ou direcionar como as compras públicas devem ser feitas, pensando não só no objetivo em si de obter os recursos para conduzir as suas ações, mas também que a própria ação de adquirir de determinada forma tem um impacto nos objetivos que se quer alcançar em termos de sustentabilidade. Então, se essa informação for material, essas informações constarão no relatório de sustentabilidade, tanto das operações próprias, né,
nesse recorte das operações próprias, ou seja, sobre como as entidades desenvolvem as suas atividades no cotidiano, como também pensando isso em um aspecto mais amplo, enquanto uma política pública. Mas essa parte ainda a gente não tem os requerimentos estabelecidos, né, que vai ficar nessa segunda fase. E aqui eu queria também destacar o seguinte, que a normatização, ela, apesar de ser feita no CPCASP, a gente não pode também tratar de maneira isolada, como se o setor privado não tivesse conexão com o setor público. Na verdade, ao contrário, né? O setor público ele tem muita conexão com o setor privado e vice-versa. E o setor privado ele tem desenvolvido as metodologias, porque as normas estabelecem princípios, mas como que a gente vai fazer? Aí tem todo um trabalho, né? Para desenvolver metodologias, para desenvolver tecnologias, para a gente conseguir, de fato, implementar. Então, a ideia, mesmo a gente tendo a responsabilidade, né, enquanto CPCASP, da emissão das normas, mas também é nossa responsabilidade manter essa interação, por exemplo, com o CBPS, para a gente entender como é que a gente consegue navegar juntos, né, nesse grande lago aí que a gente precisa, espero que seja um lago, né, que a gente precisa realmente navegar para conseguir chegar nos relatórios de sustentabilidade. Tomara que não seja um mar revolto, né, Patrícia? Mas acredito que a curva de aprendizagem que já está se estabelecendo no âmbito da iniciativa privada, da contabilidade societária, será muito útil. Eu acredito que haverá aproveitamento tanto conceitual como também de práticas e metodologias. A própria questão de materialidade, não acredito numa mudança, né? Na aplicação do conceito de materialidade vai ser a mesma, os escopos, né? E, enfim, os próprios protocolos, né, para emissão e controle da emissão e inventários dos gases de efeito estufa. Então, acho que vai ter uma curva de aprendizagem aí que vai ser benéfica e que vai poder ser muito bem utilizada por todos. Eu vou aqui fazer a pergunta da Tatiana Gama Risse, aproveitando o nosso 1 minuto e meio ainda de painel, que ela pergunta o seguinte: não sei se cabe, pois é para a administração indireta, sociedade de economia mista, que tem lei das estatais. Será que o Tribunal de Contas fará algum tipo de alteração em relação ao S1 e S2? Alex. Ana, respondendo bastante pragmaticamente, acredito que não existe alteração, até porque o tribunal ele acaba auditando, fiscalizando aquilo que as normas, conforme as normas forem publicadas, né? Então, o que eu creio, assim, que no processo de convergência, como até a Patrícia falou, nós não vamos estar isolados no mundo, né, ao setor público, mas ele vai se inspirar, até porque a própria IFRS S1 e S2 são inspirações para a própria norma da ED 83. Então, nesse contexto, é importante que a norma que irá ser convergida, com certeza ela será ali adaptada ao contexto brasileiro, permitindo, então, algo mais concreto para o nosso setor público e impactando, consequentemente, as entidades da administração indireta, né? Perfeito. Semana passada eu estive num evento no BNDES sobre as unidades de auditoria interna das estatais e estavam lá representantes, né, do controle externo, da Associação dos Tribunais de Contas, da Tricom, que teve uma fala muito nesse sentido aí do que o Alex está trazendo. Acredito que vai haver, sim, uma grande força-tarefa, né, dos diferentes setores da economia. Gente, nosso tempo esgotou, mas eu vou deixar aí 5 segundos para cada um de vocês fazer a sua despedida, a sua fala inicial, que o Haroldo já está ali, ó, nervoso para nos cortar o microfone. Bom, bem rapidamente, eu gostaria, então, de agradecer, principalmente por essa abertura, né, para termos um diálogo mais próximo com o setor privado e reforçar, né, que eu acho que o grande ponto aqui é que a gente consiga navegar em conjunto, aprender em conjunto e, por consequência, ter relatório, mas relatório que reflita ações que tragam benefícios para toda a população. E aproveito aqui, Patrícia, para publicamente já fazer um agradecimento muito especial por todo o trabalho que você desenvolveu lá no board, no IPSAS-B. Não sei acredito que teremos outras oportunidades, mas é muito importante valorizarmos aí os nossos talentos, e a Patrícia realmente nos entrega aí
um trabalho muito exitoso e que nós sabemos que terá uma excelente continuidade com o Alex, a quem eu também já parabenizo aí pela escolha, né, do nome e aprovação lá no Nominating Committee, né, da IFAC para ocupar essa posição tão relevante. Por favor. Não, na verdade, só eu tenho que agradecer a oportunidade também que foi me dada de representar e todo o suporte que foi dado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Ana, pelas palavras, obrigado a Patrícia pela parceria. Para mim, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse painel de maneira bem breve. Para mim, o CPC sempre foi uma grande referência, inclusive agora com as questões de sustentabilidade. Então, para mim, poder fazer parte desse painel, receber o convite, eu fico realmente muito satisfeito e espero aí ter contribuído com as informações do setor público. Esse é apenas um caminho, um desafio. A gente fala que a contabilidade patrimonial, como a colega falou aí, ela não está plenamente implementada. Nós já estamos aí há aproximadamente 13 anos, né, um pouco mais. Agora me lembro que a cabeça não dá para fazer a matemática rapidamente, mas alguns anos aí tentando implementar a contabilidade patrimonial, e a gente sabe que existem dificuldades no âmbito dos municípios, principalmente dos menores, né? E a gente sabe que a sustentabilidade não vai ser diferente. Nós teremos aí uma agenda, pelo menos para os próximos 10, 15, talvez até mais anos, a respeito disso. Por fim, eu agradeço também a confiança do Conselho Federal no meu nome, na indicação, como eu já fiz isso internamente, né, Ana? Agradecer o seu apoio, o apoio da Patrícia para a indicação. Espero manter a bandeira alta, elevada, como a Patrícia levou esses últimos 6 anos, né, e representar dignamente os contadores públicos nesse board, que para nós é de grande relevância. E mais uma vez agradecer ao Haroldo aí pela oportunidade. Muito obrigado. E eu agradeço a vocês, agradeço ao Haroldo por ter atendido aí a nossa sugestão de trazer esse debate sobre o setor público para dentro do seminário da Fundação. Acho que estamos fazendo história e espero que possamos conseguir dar sequência a essa prática e ampliar, né, os espaços aí de interlocução. Isso é uma prática que no âmbito internacional também acontece de uma forma assim muito harmoniosa, setor público, privado, os diferentes boards interagindo num evento extremamente importante, né, que marca o ano, o seminário da Fundação CPCS, levado aí de uma forma também uma curadoria muito bem executada pelo nosso querido Haroldo Levi. Então, agradeço mais uma oportunidade de estar aqui participando desse seminário e devolvo a palavra aí para o nosso coordenador, Haroldo. Muito obrigado, painel excelente. Acho que a sua ideia, Ana Tércia, foi ótima. Acho que a gente trouxe realmente uma visão bastante importante para todos que estão eventualmente um pouco distantes desse assunto, e acho que ele tem que estar mesmo no nosso dia a dia. Eu queria também aproveitar para parabenizar a Patrícia pelo trabalho que fez e desejar sucesso, né, ao Alex para o novo mandato, né? Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade desse painel aí.